Bom, é com grande alegria que nós estamos aqui no estande da Academia Brasileira de Letras, na Bienal do Livro. Eu estou aqui ao lado da acadêmica, jornalista, escritora, multimulher, é difícil definir Rosisca, por uma conversa sobre livros, claro, uma conversa sobre a vida, uma conversa sobre literatura e uma conversa sobre essa mais nova filha da Rosisca, que é a Revista Brasileira. Aqui nós temos a última edição, que ela escolheu como capa, vamos dizer assim, o grande assunto, um assunto tão contemporâneo, tão controverso como inteligência artificial. Isso é apenas uma vitrine do que muito e muito virá por aí. Esse é o Pássaro Louco. Diz Rosisca, o amor é um pássaro louco que ninguém sabe onde vai pousar. Eu estenderia esse pássaro louco para além do amor, porque, na realidade, esse pássaro louco que a Rosisca inventou, criou na sua literatura, é o surpreendente, é aquilo que acontece com todos nós e que muitas vezes passa alguma coisa boa e a gente tem que agarrar isso com uma força vital para que a gente siga o nosso caminho. Então, a primeira pergunta é: que pássaro louco é esse? Fala um pouco do seu pássaro louco. O pássaro louco é uma imagem para falar do arrebatamento, para falar daquela condenação a que ninguém escapa na vida. Quem nunca teve uma paixão? Quem não conheceu o pássaro louco? Eu acho que todos conhecem. Infeliz de quem nunca conheceu. Quem não conseguir reconhecer na minha expressão aquilo de que eu estou falando, eu lamento esse destino. Pessoalmente, eu sou muito grata ao meu pássaro louco. Muito. Eu vou ler aqui um trecho do Pássaro Louco. Por sua existência vão, progressivamente, saindo do lugar de um não eu, em que a maioria os coloca e afirmam um outro eu. Denunciam a intolerância à alteridade, que nos leva a ver o nada no que não nos reflete e descreve o diferente como ausente. Essa é uma frase que eu gosto muito. Descreve o diferente como ausente. Por isso, são forçosamente radicais, desafiadores e trazem consigo o escândalo. Grupos que eram definidos e se definiam de maneira negativa e patológica face aos códigos sociais dominantes e que passam a se afirmar como pessoas que encarnam um código próprio, que se expõe como uma outra possibilidade existencial. Vamos aqui falar dos gays. Os gays saíram do armário, são muitos, de todas as classes, sexos e etnias. São cidadãos como outros quaisquer e porque ainda nos assustam. Talvez porque seja uma prova viva de que o amor é um pássaro louco que ninguém sabe aonde vai pousar. É interessante porque nas minhas conversas com Rosisca, e a gente falando, denominando, tentando enquadrar isso e aquilo dentro de parâmetros de pensamento, Rosisca me disse o seguinte: não vamos confundir sexo com sexualidade. E outra coisa, por que que os gays são vistos muitas vezes de uma maneira torta, com olhos, as pessoas na sociedade veem isso de uma maneira estranha? O que será que está acontecendo com a nossa sociedade? Eu vou repetir aqui a frase. Os gays saíram do armário, são muitos, de todas as classes, sexo e etnias, são cidadãos como outros quaisquer, e por que ainda nos assustam? Pois é, eu acho que assustam exatamente porque eles se apresentam como uma outra possibilidade existencial. E essa possibilidade existencial, ela exige uma força de liberdade que assusta as pessoas. A liberdade mete medo.
A liberdade mete muito medo. Eu creio mesmo que uma grande parte dessa onda, essa onda de ódio, essa onda, essa onda de reacionária, né? Ela provém de um medo, um medo fundamental, que é o da liberdade dos outros, daquilo que os outros conseguem viver e que essas pessoas não conseguem, que talvez quisessem, ou talvez não quisessem, mas não querem que o outro viva. E eu acho que não é como muitas vezes se diz, mas isso é uma questão de opinião. Isso não é uma questão de opinião, porque uma pessoa que escolhe viver com alguém, que escolhe uma forma de amor, ela não está atrapalhando a vida de ninguém. Ela está apenas afirmando a sua. Enquanto que aqueles que querem proibi-la de viver a sua vida, esses sim estão atrapalhando a vida do outro. Esses estão se intrometendo e tornando a possibilidade de felicidade inviável. Então, eu creio que são posições muito diferentes, que não tem nada a ver com opinião. E você levantou bem aqui uma ideia que eu defendo nesse livro, não é? Que é o fato de que esse pássaro louco, esse amor que pousa onde a gente não sabe onde vai pousar, ele desafia o senso comum. Quer dizer, o senso comum se apresenta como verdade, se apresenta como a única verdade possível. E não é a única verdade possível. Existem muitas maneiras de viver, existem muitas maneiras de existir, e essas maneiras têm que encontrar na sociedade, têm que encontrar no espaço social lugar para si. É preciso dar a elas um espaço de existência respeitado e respeitável. Isso, para mim, é democracia. É interessante porque Rosisca é uma desbravadora dos caminhos das mulheres, para as mulheres, com as mulheres. Isso já vem lá desde o século passado. Vamos classificar aí num espaço de tempo, lá desde os anos 70 do século XX. Eu tive o privilégio de estar com a Rosisca numa determinada ocasião, e duas meninas, jovens meninas casadas, vieram a Rosisca para dizer: graças a vocês, mulheres como você, Rosisca, elas puderam formar uma família, né? Então, eu nunca me esqueço disso, foi uma coisa muito forte. Como é que você está vendo essa situação agora da mulher? Você que ajudou a abrir tantas portas, nós estamos mais confortáveis? Uma vez você me disse que o mundo não está muito preparado para as mulheres. Será isso? O mundo não está preparado para as mulheres. Não está mesmo. Na verdade, nunca esteve. Ele esteve sempre preparado para uma divisão de papéis rígida. As mulheres tinham uma descrição do que era normal, do que era uma mulher normal, uma mulher que se casava, uma mulher que tinha filhos, né? E que ficava na sua casa cuidando dos seus filhos. E o homem era o que se chamava, então, de provedor, ou seja, aquele que sai para trabalhar e traz para casa o pão de cada dia. Ora, hoje, se você falar em provedor, perto de um menino de 15 anos, ele pensa que você está falando da internet. É verdade. Essa palavra não existe mais, porque ela não nomeia mais uma realidade. Que a realidade é que as mulheres hoje estão no mundo do trabalho. 45% das famílias brasileiras é chefiada por uma mulher, é uma mulher com seus filhos. Então, como é que você pode falar de família pensando nessa família tradicional que não existe mais, ou que existe muito minoritariamente? Então,
eu creio que o que vem se passando é mais complicado ainda, porque as mulheres entram no mundo do trabalho numa posição de reivindicação tão humilde que elas negociaram uma igualdade torta, supostamente igualdade, mas que não é. Porque a elas se dizia, e isso era uma dupla mensagem, uma mensagem ambígua, não é? A elas se dizia, seja como um homem e continue sendo exatamente a mulher que você era. Ou seja, seja você mesma e seja o outro. Como é que você pode ser ao mesmo tempo você e um outro? Isso é uma mensagem ambígua que era enviada às mulheres. Elas responderam a isso com uma tentativa desesperada de esconder a vida privada como defeito. A vida privada era um defeito. Então, se você chegava no mercado de trabalho, você chegava tentando convencer a todos que você não tinha uma casa, que você não tinha filhos, que você não tinha marido, não tinha uma sogra, não tinha mãe e pais idosos, não tinha nada daquilo a que uma mulher se dedica além do seu trabalho. Então, é como se ela dissesse no trabalho, me deixe entrar, que você não vai nem perceber que eu sou uma mulher, e dissesse em casa, me deixa sair, que você não vai nem perceber que eu saí. Eu vou ser perfeita nos dois lugares. Tem aqui um trecho complementando exatamente isso que Rosisca está nos falando, no livro Elogio da Diferença, Elogio da Liberdade, diz ela, em casa disseram, eu saio, mas aqui nada mudará. Ninguém sequer perceberá que eu saí. Prometendo na rua, silêncio sobre a casa, e em casa, silêncio sobre a rua. Permitiram a ocultação de um fato fundamental. O mundo do trabalho estrutura-se na articulação de uma vida privada, garantida e protegida pelas mulheres. Quer dizer, o que a gente vê hoje, 46%, como você bem disse, dos lares brasileiros são comandados, mantidos por uma mulher, em geral uma mulher solo, que tem que dar conta dos seus filhos, porque o homem já foi embora. E mesmo assim a gente está aqui hoje discutindo essa questão. É um negócio impressionante. Tem um dado muito interessante, aí nós vamos voltar lá nos anos 90, que eu queria muito que Rosisca falasse sobre o Conselho dos Direitos da Mulher. Ela esteve à frente desse conselho lá nos anos 90 e, na prática, ela arregaçou as mangas e trouxe benefícios. E aqui nós estamos falando de uma mulher num sentido talvez diferente, bem diferente da nossa realidade de mulher urbana, a mulher rural. Conta pra gente como é que foi essa quebra, o que você conquistou lá no Conselho para aquelas mulheres. Eu quero dar dois exemplos que eu acho que são importantes. O primeiro foi realmente esse reconhecimento de que era preciso colocar um S em famílias. Não podia se falar mais de família, tinham que ser famílias. E isso se traduz em realidades jurídicas, isso traduz uma quantidade de direitos, né? Inclusive direito de herança, que é muito importante dentro de um casal. A segurança jurídica que um casamento pode oferecer e que você não conseguiu obter, seja quando não havia divórcio, seja quando não havia uma lei que garantia a união estável, ou quando havia uma lei que garantia a união entre pessoas do mesmo sexo. Ter conquistado tudo isso foi uma maneira de reconhecer esse S nas famílias. Isso foi importante. Uma outra realidade que eu acho que foi muito importante foi que eu trabalhei numa época em que se fazia uma tentativa de reforma agrária. E essa tentativa de reforma agrária atribuía terras a
camponeses e camponesas que não dispunham de terra. E, muito naturalmente, como sempre, essa terra era atribuída ao homem, o chamado chefe de família. Ele é o chefe da família. Ora, o que fazia esse homem? Vendia a terra, uma vez que a posse era sua, vendia a terra, vinha embora para o sul e deixava a mulher e os filhos na beira da estrada. Isso é a história mais clássica, mais comum. Então, o que nós conseguimos foi que a posse da terra fosse dada às mulheres. Porque as mulheres guardavam aquela terra, trabalhavam aquela terra, mantinham os filhos perto de si, porque elas precisavam trabalhar, precisavam ganhar a sua vida e não podiam se afastar da sua terra, porque a sua terra era a sua casa. Então, elas resolviam o problema tendo a posse dessa terra e sendo, ao mesmo tempo, ainda e sempre, as mães dessas crianças, que tinham, por sua vez, um lar, um meio de vida da sua família. Enfim, isso foi muito importante. Eu me lembro que nos anos 80, meados dos 80, 90, as mulheres tinham que se comportar como homens nos seus ambientes de trabalho, sobretudo as chefes, que eram poucas, mas isso ainda estava começando. Era um comportamento, até um código de postura muito masculino, não é? Isso era claro. E com o andar dessa carruagem, a gente chega aqui em 2023 com mulheres, ainda precisamos caminhar muito em lideranças, em chefias, etc., como a gente está vendo no Brasil. Você acha que a coisa está melhorando ou não? Essas mulheres podem se feminilizar e, ao mesmo tempo, ter uma voz feminina, diferente do homem, e ter autoridade, ter moral para ter comando? Eu acho que é um fato histórico, que é a tomada de consciência disso, que é injusto você exigir de uma mulher para que ela seja respeitada na sociedade, para que ela seja respeitada no seu trabalho, você exigir dela que ela seja exatamente como um homem. Eu não sei de onde tiraram essa ideia que os homens são o padrão ideal da humanidade. Eu não sei de onde se tirou essa ideia. Aliás, sei. Né? Sei desde a costela de Adão que eu sei disso. Né? Mas isso é um absurdo. Isso é uma coisa que as mulheres compraram, justamente como eu disse, com uma grande humildade. A nossa chegada ao mundo do trabalho, e isso a minha geração experimentou muito de perto, foi um favor que nos fizeram. Era como se nós estivéssemos ocupando um espaço indevido. Era uma tolerância. Era bom, tá bem, vamos dar uma chance. Mas essa chance, para que você tivesse essa chance, realmente tinha que haver um apagamento da vida privada. E eu escrevi um livro, e com isso eu respondo a sua pergunta, eu creio, um livro que teve um sucesso muito grande quando ele foi publicado. Esse livro foi um livro chamado Reengenharia do Tempo. E eu estudava a questão do tempo privado, do tempo público, né, do mundo do trabalho. E eu fiquei me perguntando se esse livro teve tanto sucesso, foi porque as mulheres estavam entendendo que aquilo não fazia sentido. Quer dizer, que, na verdade, você tinha que fazer uma reforma do mundo do trabalho que levasse em conta a gigantesca migração feminina da vida privada para o mundo do trabalho. Essa migração
foi uma migração revolucionária, quer dizer, houve uma revolução na sociedade e tentaram não passar recibo de que isso era uma revolução. Então, assim, as coisas ficam como estão e vocês, para usar uma expressão vulgar, que se virem, né? Vocês que deem um jeito de elasticizar o tempo, de manter aqui uma performance impecável do ponto de vista de um homem que tem a mulher em casa e que permite a ele essa performance impecável, né? Então, as mulheres tinham que ter essa performance impecável, sendo também a mulher que em casa saía correndo para levar um filho no médico, saía correndo para atender uma pessoa doente. Mas mudou isso? Você acha que Olha, vem mudando? eu acho que isso está num processo, pelo menos, de questionamento. Eu acho que quebrou-se um consenso ideológico. E eu acho muito importante quebrar consenso ideológico. Quer dizer, quando uma ideologia encontra a sua contestação, de alguma forma ela tem que se defender. E ela não é mais senão um argumento. Ela deixa de ser o senso comum. Ela passa a ser um argumento entre outros. Então, hoje, existe um debate em torno dessa questão. Tanto que você está aqui me fazendo essas perguntas, não é? Porque hoje as empresas, sobretudo as mais modernas, elas estão reconhecendo que, para que elas possam ter nos seus quadros pessoas do sexo feminino, do sexo masculino, é preciso que elas levem em conta a existência da vida privada. Ora, eu insisto muito em que isso não quer dizer, absolutamente não quer dizer, repito, que devem ser dadas às mulheres condições diferentes de trabalho. Não, porque isso não é um problema das mulheres, isso é um problema das famílias. Isso é um problema de homens e mulheres. Isso não é uma coisa que as mulheres têm que resolver. Não são elas que têm que resolver isso. Quando você constitui uma família, quando duas pessoas, quaisquer que elas sejam, decidem viver juntas, decidem ter uma família, seja ela de filhos, concebidos por eles ou escolhidos por eles. Casamento, sejam eles crianças adotadas, quaisquer que sejam, isso tem que ser levado em conta. Porque o principal atentado, eu diria, contra as mulheres foi exatamente a invisibilidade do seu papel civilizatório. Eu agora vamos entrar no fabuloso mundo da literatura. Eu escolhi aqui uma frase que diz assim, aspas, o tema de um livro escolhe o seu autor bem antes de ser escolhido por ele. O inconsciente, então, é uma peça fundamental. Você acha que tudo que você vem escrevendo, chega uma hora que você deixa a história acontecer. Eu me lembro que eu uma vez li uma entrevista do Jorge Amado, agora me ocorreu isso, Jorge Amado, que também foi da academia, ele escrevendo Gabriela, Cravo e Canela, ele grita assim para Zélia, Zélia, hoje Gabriela está impossível. Quer dizer, o personagem tomou conta do autor, né? Com absoluta certeza. Eu começaria dizendo, a propósito da frase, é o tema que escolhe o autor, muito mais do que ele escolhe o tema, que isso é verdadeiro, porque, por mais que isso possa ser discutido ad infinitum, a verdade é que nada sai do nada. Quer dizer, tudo que sai de você é fruto de uma experiência que, se não é sua direta, é da maneira como você conheceu aquela experiência em alguém.
ou em alguém, pessoas com quem você conviveu e que te ensinaram coisas que você pensava que não sabia. Mas você sabia, porque senão você não teria prestado atenção a essas pessoas. Não é? Então, eu acho sim que, por exemplo, a minha obra literária, propriamente dita, ela é um percurso de vida. Isso não quer dizer que ela seja autobiográfica. Eu não estou contando as histórias vividas por mim, mas eu estou com certeza contando um mundo que existe dentro de mim e que chegou a mim por intermédio da minha experiência, e não outra coisa. E que, quando eu digo que me escolheu antes de que eu o escolhesse, é porque aquilo ficou trabalhando dentro de você. Aquilo te trabalha até o momento que se impõe. Se impõe como uma necessidade, sem a qual você não tem mais paz. Quer dizer, ou você diz, ou você fala daquilo, e o escritor fala escrevendo, né? Ou você vive num estado de inquietação diante daquilo que você queria dizer e não conseguiu ainda dizer, não é? Uma outra coisa também que Rosisca gosta muito, bom, ela adora Clarice Lispector. E Rosisca disse uma vez uma frase da Clarice que é: gênero não me pega mais. E o que quer dizer isso? A gente tem mania de classificar o autor. O autor é um ensaísta, o autor é um cronista, o autor é um poeta, o autor é um romancista. Será que a literatura tem que ser enquadrada nesse tabuleiro? Clarice logo deu um basta e falou: gênero não me pega mais. Nem Essa a frase mim. te pegou? É, o gênero não me pega também. Também não me pega mais. Eu acho que Clarice foi um gênio, sobretudo porque ela exerceu a mais absoluta liberdade na escrita. Eu escrevi recentemente um livro chamado Liberdade, e um capítulo é dedicado a ela. E é dedicado a ela porque ninguém, na minha opinião, atingiu como ela a liberdade no dizer o que ela queria dizer, sem se preocupar com a forma, sem se preocupar com o gênero, justamente. Isso que eu estou escrevendo é um romance? Isso que eu estou escrevendo é um conto? Eu estou escrevendo uma crônica? O que é que eu estou fazendo? A própria Clarice dizia muito nos seus textos, sobretudo nas crônicas que escrevia no jornal, mas isso não é uma crônica. Isso que eu estou fazendo não é uma crônica. Ela publicava isso, não é? Escrito. E eram crônicas, ou não eram, eram textos claricianos. Como é que vai se classificar, por exemplo, um livro como Água Viva? Como é que vai se classificar A Paixão segundo GH? A Clarice não tem uma preocupação fundamental com a descrição realista de um personagem. Não. O personagem se descreve à medida em que ele vai se desenrolando. Agora nós vamos falar da revista. Olha como ela é bonita, elegante como uma rosisca. Bonita, fundo branco, Revista Brasileira, é um nome bem sugestivo. Eu estou aqui mostrando a última edição. Agora, como é que foi essa história? Eu me lembro a primeira vez que eu peguei essa revista, eu falei: epá, alguma coisa de novo está acontecendo. Eu levei um susto, francamente, de ver Amazônias. Depois tive a sorte, a oportunidade de vir trabalhar com a Rosisca na nossa filha aqui. Conta um pouco como é que foi essa revolução. Isso aqui foi uma revolução. Hein? A história dessa revista é a seguinte: essa revista é uma revista mais que centenária, é uma revista que foi fundada, a Academia Brasileira de Letras, que tem 126 anos,
foi fundada nessa sede dessa revista, na redação da revista. E é uma revista em que o Machado de Assis escreveu, Joaquim Nabuco escreveu, enfim, que ao longo de mais de um século, praticamente todos aqueles que tinham uma representatividade importante na literatura brasileira foram colaboradores dessa revista. Não todos, assim como não todos foram acadêmicos, não é? Mas muitos, sem dúvida nenhuma. Essa revista, com o passar dos anos, ela tinha se tornado assim um pouco mais mais afastada do contemporâneo, digamos. E, sobretudo, ela não estava tão à disposição de uma opinião pública mais larga. Ela circulava num meio bastante acadêmico, num meio de instituições e dos próprios acadêmicos da Academia Brasileira de Letras. Ora, quando eu assumi a editoria dessa revista, me pareceu que nos ventos que estão soprando, felizmente, na Academia Brasileira de Letras, né, em que nós estamos mudando muito o clima da academia e querendo realmente abrir as portas da academia, que era o momento de se fazer da revista um diálogo aberto com o tempo presente e também com o futuro, guardando um respeito pelo passado, porque o passado, na academia, tem seu lugar de honra, né? Sem dúvida. Então, a revista brasileira ganhou uma forma nova, ela hoje é completamente diferente do que ela era, e trazendo ela esse nome de brasileira, revista brasileira, ela traz no nome o destino dela, né? Porque ela é uma revista que fala do Brasil, escrita por brasileiros, e que tenta, na medida do possível, trazer à opinião pública, trazer aos leitores um Brasil que dá certo. Porque o Brasil, Cristina, é um grande país, eu acho. É um país formidável. É um país que nós devemos nos orgulhar muito, apesar de todas as suas mazelas, de todas as nossas infelicidades, porque nós temos muitas infelicidades nesse país. Não preciso nomear, seria lugar comum, a desigualdade, o racismo, o machismo, enfim, tudo isso que nós sabemos, a homofobia, enfim, tudo isso que nós sabemos do Brasil, mas o Brasil é também a terra de Guimarães Rosa, a terra de Machado de Assis, de Jorge Amado, de João Ubaldo, de Ariano Suassuna, para só citar aqueles que já não estão mais conosco, mas é também a de Gilberto Gil, a de Fernanda Montenegro. Eu acho que nós temos razões de sobra para nos orgulhar de um certo Brasil. E é esse que frequenta as páginas da Revista Brasileira, não é? Quando eu faço, por exemplo, uma entrevista com Caetano Veloso, eu estou reconhecendo em Caetano Veloso um grande poeta. E nós tratamos de literatura, quer dizer, nós temos a literatura para nós, é o ensaio, é a prosa, é a poesia. E quando essa poesia mora na canção popular, melhor ainda, porque é um país que canta poesia. Isso é uma coisa raríssima. Eu não conheço outro exemplo de um país que canta a poesia, a sua poesia, com uma naturalidade, como se isso não fosse um luxo. Isso é um luxo. Você tem uma população que canta, que tem a poesia na boca o tempo todo, a poesia na memória o tempo todo. É formidável isso. Então, quem lê a Revista Brasileira vai encontrar aqui esse Brasil contemporâneo, esse Brasil que dá certo, esse Brasil de que nós precisamos nos orgulhar. E também, é claro, a crítica de tudo aquilo
de que nós devemos, a palavra é essa mesma, nos envergonhar. Né? Vamos falar um pouquinho sobre o próximo número. Esse foi inteligência artificial, o penúltimo. Nós tivemos nós, os brasileiros. Esse aqui é um número interessante, porque é um número que trata de quem somos nós. Quer dizer, um povo diverso, muito diverso. E que eu penso, acho que todos que estão aqui estariam de acordo também comigo, que essa diversidade é a nossa força. Porque o Brasil não é uma potência militar, o Brasil não é uma potência econômica, mas ele é certamente uma potência cultural. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui, falando de nós, os brasileiros, né? Nessa diversidade. Isso. Agora, o que vem por aí? O próximo número. Agora, o que vem por aí é um tema que me é extremamente caro, que é a cultura viva. Quer dizer, o que é que está vivo, latejante no Brasil hoje, né? As obras de arte, o pensamento, o desejo de mudança, a afirmação da justiça, isso tudo é cultura viva. Então, por exemplo, como será o Grande Sertão Veredas, uma obra deslumbrante do Guimarães Rosa, contado por Bia Lessa? A mesma Bia Lessa que já contou Macunaíma, né? Como será isso? Então, temos uma entrevista com a Bia sobre a obra dela, uma obra múltipla, de uma mulher múltipla, e aí aparece como um pano de fundo aquilo que é, digamos assim, o leitmotiv do Grande Sertão Veredas, né? Que é o sertão está dentro da gente. Então, é uma exploração justamente desse sertão e suas veredas, né? Então, na revista, nós vamos encontrar o Grande Sertão brasileiro, metaforicamente, é claro, e as suas veredas, nas suas muitas veredas. Bom, vou encerrar aqui com uma palavra que nós gostamos muito e que foi tirado de uma entrevista com o pensador Wisnik, José Miguel Wisnik, que é resistência. Nesse último número, Cultura Viva, na realidade, é uma resistência. O Wisnik entendeu e conversou com a Rosisca sobre isso, que a resistência, ela talvez seja muito mais luminosa do que a resiliência, que é uma palavra muito usada nesses tempos duros que nós vivemos. Sim, fomos resilientes, mas eu acho que esse é o momento da resistência. Resistência para cada um de nós, dentro desse ambiente que a gente está vivendo nesse momento de um Brasil que a gente teima em acreditar que as coisas vão melhorar, né? Você lembrou muito bem, Cristina, porque José Miguel Wisnik é um desses nomes luminosos, né, que ilumina o pensamento brasileiro. E ele usou esse conceito, justamente, de reexistência. Porque, segundo ele, resistência somente é defensivo, como resiliência é defensivo. Mas reexistência é outra coisa. Quer dizer, o que nós estamos tentando fazer na revista é isso. É uma reexistência. Fazer reexistir a cultura brasileira no que ela tem de melhor, no que ela tem de mais original. Porque eu insisto nessa palavra. O Brasil é um país de grande originalidade. Deve isso às suas origens. Deve isso ao fato de que ele é tributário de 3 cosmogonias que procuram uma na outra aquilo que não são, né? É o caso do Brasil. O Brasil é um caso único, talvez, desse aporte tão diversificado de cosmogonias.
E, com isso, esse país se tornou originalíssimo. A cultura deles é uma cultura muito original. E é a grande força do país. Como eu dizia antes, já disse, vou repetir, ele é uma potência cultural. E é isso que nós precisamos reconhecer, né? Buscar em nós mesmos a nossa métrica. Bom, muito obrigada por esse tempo e vamos em frente sempre. Obrigado a você pela